Boa noite. A proposta de hoje é fazer uma referência ao que se estuda na escola chamada Fundação Logosófica. Vocês sabiam que a Fundação Logosófica é uma escola? É uma escola com fins culturais. Criada em 11 de agosto de 1930 em Córdoba, na Argentina, pelo pensador e humanista Carlos Bernardes Gonzalez Percotti. Em 1935, foi criada a primeira escola no Brasil, em Belo Horizonte. Hoje, 90 anos depois, existe lá em Belo Horizonte 2 sedes da Fundação Logosófica e um colégio, ou seja, 3 escolas. 2 destinadas às pessoas que querem estudar logosofia e outra que é o colégio, onde se ministra o ensino curricular da primeira fase até o ensino médio, aplicando a pedagogia logosófica, que tem como objetivo, ao mesmo tempo, ensinar e fazer feliz. Além de Belo Horizonte, existe hoje várias escolas no Brasil e no mundo, criadas com o fim específico de estudar logosofia. Isso mesmo. Todo estudo requer um local. Com a logosofia não é diferente. Além da escola, o autor da logosofia criou um ambiente de afeto, de respeito, para que os estudantes se sintam à vontade e estimulados a iniciar a prática da logosofia. E depois de se sentirem confiantes com as experiências realizadas, poderão atuar com segurança nos outros ambientes que eles vivem, como na família, no trabalho, no social em geral. O autor criou também um método que precisa ser ensinado. E é através desse método que aprendemos a fazer ciência da própria vida. E o que mais precisa ter numa escola? Uma biblioteca? Sim, todas as sedes logosóficas possuem biblioteca, disponibilizando livros e ainda disponibiliza no site da Logosofia os arquivos dos livros que podem ser baixados gratuitamente. Mas se alguém ainda quiser adquirir o livro em papel, poderá fazê-lo através do site da editora Logosófica. Que mais? Um laboratório. Por ser uma ciência, requer um laboratório. E o laboratório é a própria vida do ser. Precisa também de professores. Esse nós não temos. Vou explicar por quê. Todos nós somos estudantes. A logosofia é uma ciência que estuda a vida. Portanto, esse estudo abarca todos os aspectos da vida psíquica, moral e espiritual do homem. Como eu disse, toda a vida humana. Então, não é um estudo que se conclui em pouco tempo. Porém, na medida em que vou aprendendo, vou podendo repassar para os demais. Eu posso compartilhar os benefícios recebidos com a prática dessa ciência. Bem, nós vamos adquirindo ao longo de nossas vidas muitos conhecimentos. Mas estamos sempre buscando um conhecimento a mais, não é verdade? Se a busca desses conhecimentos não tem origem em uma inquietude, por exemplo,
São aquelas perguntas que fazemos a nós mesmos, sem mais nem menos, e que não sabemos aonde encontrar a resposta. Tipo, de onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é a verdadeira razão de viver? Existe mesmo destino? Se a busca desses conhecimentos não tem origem numa inquietude, vem de uma curiosidade mesmo. O fato é que a sede de saber é nata no ser humano. E a filosofia ensina que a busca do saber deve ser a primeira e última das tarefas humanas. E aí? Nascemos, crescemos, percorremos a vida correndo atrás de conhecimento. Recordei de alguns que, no geral, mais buscamos. O estudo convencional, por exemplo. Iniciamos lá na infância. Muitas vezes nos inquietamos sem saber por que temos que estudar tanto. Por que eu tenho que estudar isso? Buscamos conhecimentos que nos dê uma profissão. Conhecimento que nos qualifica para exercer uma profissão. Conhecimentos tecnológicos, nunca se buscou tantos esses conhecimentos como agora, com essa pandemia. Conhecimentos que nos possibilitam locomovermos, por exemplo, com mais agilidade. Dirigir carro, bicicleta, moto, avião, não é mesmo? E aí? E ainda tem aqueles conhecimentos que nossos pais entendem que devemos aprender, porque acham que é importante para a nossa vida. Eu, particularmente, aprendi a bordar e costurar ainda bem jovencinha, por influência do meu pai. E não é de ver que eu gostei. Alguns desses conhecimentos, como os das profissões, ganhamos até títulos com eles. O doutor, o engenheiro tal, o motorista, a costureira. Nós tomamos conhecimentos, nós tornamos conhecidos por força desses conhecimentos. Mas para adquirirmos todos esses conhecimentos, foi preciso buscar informações, orientações e fazer esforço, dedicar um bom tempo de nossas vidas no empenho dessas conquistas, não é mesmo? Todos esses conhecimentos úteis para a condução da vida, muitos deles indispensáveis para assegurar tranquilidade, qualidade de vida, como os das profissões, por exemplo. Mas tem um detalhe importantíssimo. Uns conseguem adquirir muitos conhecimentos e outros muito pouco ou quase nada. E tendo todos, muitas das vezes, as mesmas oportunidades. Por quê? Uns conseguem administrar o tempo, aprende desde muito cedo a valorizar o tempo. Outros se esforçam mais, entendem que para vencer tem que lutar. Outros querem viver, aproveitar a vida. Outros outros apresentam uma total despreocupação com os conhecimentos da vida.
e para os outros aspectos da vida. Ser bom, por exemplo. Aprendemos desde criança que temos que ser bom. Mas como? Como cultivar esse valor? Os valores fazem grandes diferença na conquista dos conhecimentos essenciais para a vida. Não só na conquista, mas principalmente no uso desses conhecimentos na convivência com o semelhante. O médico vai aplicar os conhecimentos que ele adquiriu com quem? Em quem? O advogado, pela mesma forma. O motorista vai dirigir sozinho no trânsito? E a tecnologia? Como que aproximou os seres, agora depois da pandemia, mais ainda? Como ficou o relacionamento das pessoas no mundo virtual? Como ser uma pessoa boa, uma boa mãe, uma boa filha, um bom esposo, uma boa esposa? Como? Para ser um bom profissional, basta adquirir os conhecimentos relacionados à profissão? É aqui que entra a disciplina logosófica. Ou melhor, os benefícios dos estudos logosóficos, pois se aplicam os conhecimentos logosóficos no dia a dia, no viver diário. Aprendendo a aproveitar o tempo, aprendendo a se conhecer, a saber com que recursos eu conto na conquista desses valores. E se não os tenho, aprendo a adquirir. Saber o verdadeiro conceito da vida, aprender a conhecer a vontade do Criador, aprender a identificar o que é cultural e o que é universal, e aprender a conduzir a vida com base no que é universal. E esse conhecimento são indispensáveis para ajustar a vida a seus sábios princípios. Aprende a identificar os agentes internos que movem minha vontade, que me favorece realizar muito ou me impede de realizar. Quando eu comecei a estudar, eu achava que eu tinha nascido assim, e que eu era assim e que não tinha como mudar. Quem me quisesse teria que me aceitar do jeito que eu sou, ou melhor, do jeito que eu era. Aprendi que não, que posso evoluir, que eu aprendo e posso me modificar. O ser humano, a logosofia ensina que é o único ser da criação que tem essa prerrogativa de mudar por vontade própria. Tenho aprendido com os estudos logosóficos a identificar uma nova vida e, consequentemente, um destino melhor. Com o estudo e a prática dessa ciência, vamos aumentando a nossa capacidade de estudar, de aprender, de ensinar, de pensar. Vamos tornando tudo isso em aptidões de valor incalculável para a nossa educação e a educação da humanidade. Tem mais um detalhe. É um estudo prazeroso, que não cansa a mente, porque ao mesmo tempo em que eu estudo, aprendo, compreendo, eu posso ir aplicando na minha vida, colhendo os benefícios e continuo buscando novos conhecimentos. A vida vai se tornando
uma sucessão de esforços e fatos felizes. E até mesmo quando os resultados não são lá tão bons, não tem problema. Eu aprendo a estudar os fatos vividos também e identificar por que não foi bom e poder refazer, corrigindo o que provocou o desacerto. Ficaram satisfeitos? Entrem no site da Logosofia, www.logosofia.org.br e localiza uma sede mais próxima de você. Terá sempre alguém pronto para te atender. Grata.